Prezados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta celebração dominical nos introduz no tema do seguimento a Jesus Cristo e como este seguimento se dá na vida do cristão que deseja realmente configurar a sua vida, a vida do Mestre. Nós escutamos no Evangelho que estava chegando o tempo de Jesus ser levado ao céu. O Evangelho de Lucas, que tem mais de 20 capítulos, já no capítulo 9, no início do capítulo 9, já evidencia o desfecho, vamos dizer assim, do Evangelho. O objetivo principal porque o Evangelho foi escrito, que é justamente mostrar o mistério pascal evidenciado na história, acontecido na história. Porque os evangelhos são interpretações de fé sobre a pessoa de Jesus, alicerçadas na história. Por isso, o capítulo 9 já trata desse ponto, em que estava se aproximando do tempo de Jesus ser levado ao céu. E Jesus então tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. No texto original, quando se fala que Jesus tomou a firme decisão, significa que Jesus endureceu o rosto, enrijeceu o rosto, tomou a resolução de ir a Jerusalém. Diferente dos outros evangelistas, em que mostra que Jesus foi a Jerusalém para ser crucificado e ressuscitar, o Evangelho de João, que mostra que Jesus foi 3 vezes a Jerusalém, o Evangelho de Lucas tem uma perspectiva teológica bem precisa sobre esta viagem de Jesus para Jerusalém. E no momento em que Jesus toma a firme decisão de ir a Jerusalém, Jesus agora vai com aqueles que desejam participar do seu reino, aqueles que desejam comungar da sua vida. Por isso Jesus enviou 2 mensageiros à sua frente. Eles entraram num povoado da Samaria. Quem conhece um pouco de ciência bíblica sabe que os judeus e os samaritanos não se davam bem, não concordavam uns com os outros. Por isso que existe a parábola do bom samaritano, porque um homem descia de Jericó, que era uma cidade da Judeia, e justamente foi quase morto por assaltantes, e passou ali um levita, um sacerdote e mais um terceiro, todos 3 judeus, e não deram a mínima, e foi um samaritano, portanto alguém do povoado inimigo que o socorreu. E aqui Jesus entrou no povoado dos samaritanos, mas eles não receberam porque perceberam que ele estava a caminho de Jerusalém. É aqui que começa o confronto a respeito do seguimento radical a Jesus, que ultrapassa qualquer cultura, que ultrapassa qualquer forma de pensamento e que ultrapassa justamente qualquer medida humana que se pode colocar uns sobre os outros. É o que pode acontecer também na nossa vida cristã, quando muitas vezes temos a tentação de tirar Jesus do centro e colocar as nossas opiniões pessoais, os nossos gostos, aquilo que é segundo a nossa intuição ou nosso parecer, ou aquilo que é talvez conforme a mentalidade do tempo. Mas o certo não é a mentalidade do tempo. A verdade não depende da mentalidade das pessoas. A verdade é só uma, é Jesus. Por isso, um cristão católico que deseja realmente se colocar em seguimento da pessoa de Jesus, deveria rejeitar tudo aquilo que é posterior a Jesus Cristo. Não sei se vocês compreenderam aquilo que estou querendo dizer. Mas é justamente aquilo que Paulo quis colocar aos Gálatas, quando disse: com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. É a tentação dos cristãos, muitas vezes, no mundo de hoje. Quem quer se colocar em direita ou em esquerda, quem quer conceber a ideia de um cristianismo puramente ideal, um cristianismo puramente racional, e muitas vezes se distancia do que é realmente a fé, do que é realmente a pessoa de Jesus. E esta foi a tentação de Tiago e João, que foram chamados por Jesus de Boanerges, os filhos do trovão. Por quê? Porque diante da recusa dos samaritanos, que não quiseram receber Jesus, os dois discípulos disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Que muitas vezes pode ser também a nossa tentação, não é? Diante da recusa da palavra de Jesus, que é oferecida muitas vezes por nós, que temos uma atuação precisa, consciente e até eficaz nas nossas comunidades, muitas vezes queremos ver a nossa opinião prevalecer diante da opinião dos outros. E muitas vezes dá vontade de descer fogo do céu, não é? Sobre certas realidades. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Não é isso que Jesus quer apontar. Jesus voltou e repreendeu esses dois discípulos, porque eles não compreenderam nada daquilo que Jesus estava obstinado a fazer, que era ir em Jerusalém justamente efetuar o plano divino da salvação, ser crucificado, porém ressuscitar para a nossa salvação. E partiram para outro povoado, partiram para outra realidade. Neste momento, alguém, o evangelista não diz quem, só diz que é alguém. E aqui eu poderia convidar cada um de nós, por que não eu também poderia ser este alguém, não é? E chegou e disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esta expressão, Filho do Homem, é uma categoria cristológica que só Jesus coloca sobre si mesmo no Evangelho. Ao longo dos 4 Evangelhos, todas as pessoas que fazem uma experiência com Jesus chamam Ele de Cristo, chamam Ele de ungido, profeta, Filho de Deus, Santo de Deus. Quem é acostumado a ler a Bíblia vai perceber ao longo dos Evangelhos que todos os personagens sempre chamam Jesus com um título. Tu és o rei dos judeus, tu és o rei que deveria salvar Israel, profeta. Né? Mas nenhum personagem do Evangelho chama Jesus de Filho do Homem. Somente ele se chama de Filho do Homem. E sempre em terceira pessoa. Por quê? Porque Filho do Homem é uma categoria cristológica superior a todas as outras que são apresentadas no Evangelho. É alguém que está equiparado a Deus. É alguém que tem a mesma divindade, participa da mesma realidade divina. É só pegar o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, que você vai ver lá a visão que o profeta teve do Filho do Homem que se sentou de junto do ancião de muitos dias. Por isso Jesus se chama de Filho do Homem. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. A gente percebe aqui uma diferença que há entre um que se coloca ao seguimento de Jesus, quando diz: eu te seguirei aonde quer que fores, e outro que o próprio Jesus chama: segue-me. E este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. E Jesus respondeu:
Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Porque muitas vezes pode acontecer com um cristão que tende a se colocar a serviço de Jesus, recebe um chamado, faz uma experiência pessoal com Jesus e chega até a participar da vida em comunidade, da vida da igreja, em algum movimento, algum grupo, ou mesmo na sua vivência individual de fé, não necessariamente participando de instituições, grupos, movimentos, etc. né? Mas muitas vezes há aquela tentação de se colocar resistências e algumas vírgulas, ou porém, contudo, todavia, diante daquilo que Jesus oferece e daquilo que é o projeto de Jesus. Por isso que Jesus fez esta analogia: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não é que Jesus está dizendo para aqueles que desejam segui-lo, para abandonarem de vez a família e pronto. Não, não é isso. Mas é justamente ter um seguimento à pessoa de Jesus radical, sem reservas, sem opiniões, sem muitas ideias. E aí outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Aqui nós temos uma progressão com relação à primeira leitura, que nós vimos o personagem Eliseu, que se despediu dos familiares e se colocou a serviço da obra de Deus através do discipulado do profeta Elias. E aqui Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É o que Jesus fala ao nosso coração, a mim e ao de vocês. E você, está apto para o seguimento do reino de Deus? Como está o teu seguimento? Como está a tua vivência de fé? Será que você ainda tem alguns pensamentos ou algumas ideias a respeito daquilo que é verdadeiramente a minha pessoa, a minha vida? Eu que tantas vezes dei a vida por ti e sempre estive ao teu lado? Podemos nos questionar, porque é justamente para isso que Jesus veio, para revelar os pensamentos de muitos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.